Boa noite de novo. Para quem eu falei de novo, porque eu já dei uma abertura e creio que Deus já falou no seu coração. Deixa eu só me organizar um pouquinho aqui. Assim como vocês cantaram hoje, vai acontecer um terremoto no seu coração. E é uma escala Richter que eu nem posso citar. Deus hoje vai gerar corações contritos hoje, quebrantados nele. E eu, com muita humildade, normalmente, quando eu ouço uma pregação, ou eu gosto de estar com uma caneta por perto, ou do meu celular eu abro, digito alguma coisa que eu peguei, que eu ouvi, para eu não me esquecer, porque eu esqueço mesmo. Esqueço demais. Por exemplo, você teve aqui semana passada, você lembra que o pregador pregou semana passada? Reflexão. Ou 2 semanas atrás? Ou 3 semanas atrás? 1 mês atrás? Então, gostaria, dependendo do que eu falar aqui, ter esse hábito de sempre anotar alguma coisa, para fixar e ao longo da semana você ir meditando aquilo ali, refletindo. Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo 11. O título da mensagem é O Segredo de Davi. O Segredo de Davi é o título da mensagem. E hoje, não como um X9, não como um fofoqueiro, eu vou contar para vocês qual que era o segredo de Davi, que já foi descoberto, mas eu vou só contar. 2 Samuel, capítulo 11, para você que não está com a Bíblia, vai aparecer ali no telão, 2 Samuel, capítulo 11. Antes de começar, o Gabriel é merecedor de estar aqui trazendo essa mensagem? Não. Se você respondeu não, tá certo, vamos continuar. 2 Samuel, capítulo 11. Deixa eu pôr meu óculos. Davi e Betseba. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliá, e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem e ela veio. E ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Vai para o versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte, ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Agora só o primeiro versículo do capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi. Pode se sentar. Qual que é o título da mensagem de hoje? Aí, é porque você não anotou. Segredo de Davi. E hoje, já quero começar essa mensagem dizendo o seguinte.
Se você veio aqui pensando em encontrar uma mensagem motivacional, de autopromoção, uma mensagem de coach, você veio no lugar errado. Não falando, mas aqui é outra coisa. Aqui eu estou falando de evangelho. E o evangelho não é uma mensagem que você gosta de ouvir. O seu eu não gosta, o seu ego não gosta. A cruz de Jesus, a cruz de Cristo, é ofensiva. Ela ofende o pecado que nós cometemos. Ela ofende a nossa situação miserável, depravável que nós estamos. A cruz é ofensiva. O evangelho te confronta. Ele te transforma. Olha, talvez você me vê hoje pregando, mas deixa eu te contar um negócio. Do Gabriel. Pregar não é tão difícil. Talvez para quem nunca pregou seja um pouquinho assustador, seja mais diferente. Assim como ontem eu estava conversando com o meu amiguinho ali, ó. Levanta a mão, hein, Cauã. Estava conversando com ele. Ele vai trazer uma mensagem para o culto infantil. Ele está falando, Gabriel, eu estou nervoso demais, o que eu vou falar? Eu falei assim, velho, só vai. Deus vai te usar. Eu não vou falar o título que vai falar, não, a mensagem. Mas quem tem as crianças, tragam para ouvir. E eu estava conversando com ele. E é tão legal me ver e lembrar do meu início. Eu ficava assustado, tremia. Passava mal o dia todo, até hoje. Passo mal o dia todo antes de pregar. Mas pregar um dia não é tão difícil. Sabe o que é difícil? Eu pregar para mim. Isso é difícil. Porque eu vim aqui hoje falar uma mensagem para você, ficar 30 minutos pregando algo, beleza. Mas eu pregar para mim todo dia é difícil demais. Eu me confrontar todos os dias é difícil demais. Eu e você olharmos para o espelho e falar assim, olha, hoje eu pisei na bola. Olha, hoje eu errei isso. Nossa, meu Deus, sem o Senhor. Será que você prega para você mesmo? Eu não estou falando apenas de pensamentos positivos, gente. Eu estou falando de confrontar aquilo que você não quer ouvir. Porque o evangelho é isso. O evangelho é poder, transformação, boas notícias, mas antes de vir a boa notícia, ela vem uma má notícia, ou seja, você está perdido. A má notícia é essa, você está perdido, você sem Deus, sem Cristo, não vai chegar em lugar nenhum e você está perdido no caminho. Mas depois vem a boa notícia, Jesus, Ele quer te salvar, está de braços abertos para você. O problema é que hoje nós vivemos uma espécie não de evangelho, mas de eu-evangelho. Eu-evangelho. Aquela antiga música de João 3,30, mais de ti, menos de mim, se transformou mais de mim, menos de ti. Teve uma inversão de valores, uma inversão de princípios. E hoje eu quero trazer para a conversa um personagem, não um personagem, uma pessoa da Bíblia que viveu momentos altos e momentos baixos com Deus. E essa pessoa é o rei Davi. O rei Davi, para quem não sabe, ele é conhecido em todas as religiões do mundo, o rei Davi. No islamismo, no budismo, todas. Todo mundo conhece o rei Davi. Ele é conhecido como o maior rei que Israel já teve. E com esse histórico e com essa descrição, ele também era um ser humano, assim como eu e você, que cometeu grandes erros na história. E hoje, eu queria falar os 4 estágios de Davi, nesses versículos que acabamos de ler. Os 4 estágios de Davi. Nós acabamos de ler em que um tempo em que o reino Israel estava em guerra. Repete comigo, guerra. 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 Ah, bem. Em guerra. Israel estava em guerra.
Davi, como rei, sabia que o povo estava guerreando e ele não foi para o campo de batalha. São 4 estágios que eu quero falar. E o primeiro estágio de Davi, dessa história que eu vou falar, muito importante você entender, meditar nisso, anotar. Primeiro estágio, ociosidade. Primeiro estágio, ociosidade. Primeiro estágio de Davi, dessa história. O reino estava em guerra. Os homens, os soldados estavam guerreando, muitos morrendo, muitos deixando sua família. E Davi estava no palácio, no conforto real, enquanto todos os outros estavam em guerra. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez, hoje, eu e vocês, como cristãos, trazendo para o nosso contexto hoje, como cristãos, nós já abandonamos a guerra. Que guerra, Gabriel? A guerra da fé. A guerra contra o pecado. Contra as coisas que desagradam a Deus. Talvez eu e você hoje, nós não queremos orar por alguém que precisa de oração, ou seja, não quer ir para a guerra. Talvez eu e você hoje, nós não queremos jejuar, nos negar a nós mesmos, por quê? Não quero ir para a guerra. Talvez eu e você hoje não queremos, talvez, ofertar na vida de alguém, investir em alguém, porque não quero ir para a guerra. Ou seja, tem pessoas hoje lutando, orando, correndo atrás, pagando preço, servindo, para que a mensagem do Evangelho transforme e continue transformando vidas e nós apenas parados. Apenas sentados, ociosos, sem nada para fazer. Primeiro estágio de Davi, ociosidade. Ele tinha que estar na guerra. E o que ele estava fazendo em Jerusalém? Ele era rei. Eu sei que talvez um rei pode se cansar e realmente se cansa mesmo. Mas em momentos de guerra, são onde surgem os grandes heróis. Em momentos de guerra, são onde surgem as grandes mulheres de Deus, os grandes homens de Deus, momentos de guerra. Em momentos de guerra. Talvez sua família hoje está vivendo uma grande guerra dentro do casamento. Com os filhos. Guerras, talvez, as pessoas, os seus filhos não querendo mais saber de Jesus, não querendo mais saber de Cristo. São guerras. E guerras hoje não são guerras físicas, que são tiro, porrada e bomba. São guerras ideológicas, são guerras na mente, são guerras que lutam para a conquista da alma. Não é por conquista de guerra, de terras. Conquista da alma, do coração. E será que hoje nós nos identificamos com Davi? Está tendo guerra? Não quero saber. Estou bem no meu canto. Fico ocioso, ociosidade. E ociosidade não é apenas não ter nada para fazer. Ociosidade não é apenas a ausência de atividade. Ociosidade também é ausência de propósito nas atividades. Talvez você está fazendo muita coisa, mas sem propósito para nada. Está fazendo muita coisa, mas e aí? Para quê? Por quê? Para quem? Primeiro estágio de Davi, ociosidade. Ele pegou suas armaduras, espada, escudo, colete, e deixou de lado. E quando Davi, o rei Davi, pegou as armaduras dele e deixou de lado, foi o primeiro passo para a derrota. Primeiro passo. Primeiro passo. E talvez em comparação hoje, não sei se você já leu em Efésios 6, fala da armadura do cristão. Não sei se você conhece, talvez não tem problema, depois você pode abrir em Efésios 6. Talvez hoje, assim como Davi, nós já pegamos essa armadura que Deus nos deu, que é o capacete da salvação, peitoral da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada da palavra. E ela já está até empoeirada, mofando ali. Nós pegamos o capacete da salvação, tiramos. E esse capacete da salvação nos protege a nossa mente, protege a nossa cabeça. E quando nós tiramos esse capacete da salvação, vem dúvidas. Será que Deus é Deus mesmo?
Será que ele é o que me falaram? Vem dúvidas. Talvez nós tiramos o peitoral da justiça, que protege o nosso coração, nossas emoções. Não quero saber de Deus. Estou nem aí para Deus. Talvez nós agora tiramos o cinto da verdade. Não estou preocupado com o que é verdade. Só vivo minha vida. Estou preocupado com isso não. E aí nós vivemos uma vida de mentiras. As mentiras de Satanás vêm e se parecem verdades. Às vezes também nós tiramos o escudo da fé. Tiramos. E o que vai nos proteger? Dos ataques, das ideologias de hoje. Dos pensamentos de Satanás, do inferno. O escudo da fé. Talvez hoje você está desprotegido total. E a única arma de ataque em que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, espada da palavra. Você percebeu que de todas é a única que é uma ferramenta de ataque? Única. E a palavra é isso aqui. Talvez essa arma aqui você... Nossa, quanto tempo você não vê uma espada afiada. O que eu estou querendo dizer? Talvez nós estamos como Davi. Pegamos nossa armadura, deixa de lado. Quero viver minha vida. Quero viver os meus desejos. Está em guerra? Estou nem aí. Primeiro estágio. Notou. Ociosidade. Primeiro estágio, Davi. E o segundo estágio que eu quero falar para vocês é o olhar. Olhar. É curioso e até irônico, mas Davi estava muito mais protegido na guerra do que dentro de casa. Não sei se você entendeu. Davi estava muito mais protegido na guerra do que dentro de casa. Com um coração ocioso, sem propósito. Segundo estágio foi o olhar. Davi estava em casa, sem nada para fazer, foi no terraço do palácio. Tinha tanto lugar para ele ir. Foi no terraço do palácio. E lá ele viu uma mulher se purificando da menstruação, tomando banho, nua. Ao invés dele ver, fala assim, opa, deixa eu voltar. Não é aqui que eu tenho que estar, não. O que Davi fez? Ficou. O olhar. Davi viu uma mulher. 2 Samuel 11:2. Davi viu uma mulher. Estava tomando banho. E ela era muito bonita. Não sei se você conhece a história do rei Davi. Mas Davi, ele já lutou contra o leão, ganhou. Já lutou contra o urso, ganhou. Já lutou contra um rei, o rei Saul. O cara era o top. Podia matar quem quiser. Ganhou. Já lutou contra Golias, 3 metros de altura. Se minha irmã estivesse perto do Golias, não chegava nem no joelho. 3 metros de altura, ganhou. Mas chegou um momento da caminhada de Davi, que ele estava de frente com um inimigo muito poderoso. Ele mesmo. Um inimigo que Davi não venceu. Ele. Quando Davi se deparou de frente com os seus desejos, com os seus desígnios de Satanás, da carne, de algo que não agrada a Deus, ele perdeu. Ganhou todos os outros, mas quando ele ficou de frente com ele, com uma mulher nua, ele perdeu. E aí eu quero falar com vocês um princípio. Quando o campo de batalha de Davi mudou, ele basicamente não sabia o que fazer. Ele estava preocupado, ele estava acostumado em guerrear com espada, escudo. O campo de batalha mudou. Davi nunca imaginou perder uma guerra dentro de casa. Já guerreou em tantos lugares, já conquistou tantas terras, tantos povos, tantas nações. Ele perdeu uma batalha dentro de casa. Aquele famoso versículo que nós bem conhecemos.
Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Sabe qual que é o problema do Evangelho? Na verdade, sabe qual que é o problema de nós que o Evangelho nos diz? Quando a gente acha que a gente é bom, quando a gente acha que a gente é bom, que a gente consegue sozinho, sem Deus, que a gente consegue dizer um não para uma tentação, sem orar, sem ler a Bíblia, sem nada, você está em perigo demais. Estou falando sério com você. Quando a gente acha que a gente consegue ser cristão, ser igreja, você está em perigo demais. Davi achava, tudo bem, eu consigo, eu não vou fazer tal coisa. E Davi se perdeu com o olhar. Com o olhar. Segundo estágio. Primeiro, ociosidade. Segundo, olhar. Os olhos, os nossos olhos, são portas da alma. São portas da alma. Jesus uma vez disse em Mateus 6, 22, os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos, Jesus dizendo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. E se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas serão. Jesus também disse em Mateus 5, 27, vocês ouviram que foram dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo para vocês, todo aquele que olhar de forma impura para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Você percebe que o padrão de Jesus é muito acima. O padrão de Jesus. Davi se perdeu no olhar. E a pergunta que eu gosto de trazer as coisas para nós hoje, nossa vida, nossa realidade. Quem que tem um domínio do seu olhar? O que você põe em frente os seus olhos? O que você põe em frente? Homens, as mulheres passam na rua, você acompanha, que isso? Tem que falar dessa linguagem. Quantos lares, famílias, casamentos estão sendo destruídos por causa da pornografia? O que você tem que colocar de frente os seus olhos? Isso é triste. Seus olhos. Quantos lares, famílias se perderam por causa dos olhos? O que você olha e cobiça? Olha e desvia o seu caminho. Isso é muito fatal, o que você põe diante dos seus olhos. Que tipo de série que você tem assistido na Netflix? Que tipo de série você tem assistido na Amazon Prime? Que tipo de série você tem assistido na TV aberta, Globo, qualquer coisa? Que tipo de série, gente? O que você põe diante dos seus olhos? Não apenas olhos, mas ouvidos, que música que você ouve? O que ela fala, qual que é a letra? O que a gente põe diante dos nossos olhos, ou diante das nossas orelhas, dos nossos ouvidos, se transforma em pensamento. E esse pensamento se transforma em ações, e essas ações se transformam em estilo de vida. Talvez hoje você está com um estilo de vida todo errado. Onde foi que eu errei? Estou te falando. Nos olhos, na mente. Quem tem o domínio dos seus olhos? Quem manda neles? Davi um dia estava lá no terraço, ocioso, e com o olhar ele viu uma mulher nua. E ao invés dele olhar e ver, opa, não é aqui meu lugar, sair, ele viu e parou ali. Começou a imaginar coisas. Começou a pedir informação para o pecado. Você está brincando com o pecado? Você pede informação. Para que Davi foi perguntar qual que é o nome dela? Onde que ela mora? Não achamos ela aqui. Para quê? Para de brincar. Sobre o pecado, você não precisa saber informação.
Só precisa saber, ele vai te conduzir à morte. A única informação que você precisa saber é essa. Ele vai te conduzir à morte. E olha, Deus quer abençoar essa igreja transformando vidas. Vou te lembrar duas histórias. Não sei se você lembra da história de Acã. O Josué estava liderando seu povo na guerra e acabou de conquistar uma cidade forte, Jericó. Deus falou assim para o povo: Israel, vocês vão conquistar Jericó. Não leva nada para vocês, que eu não vou aceitar isso. Não leva nada. Acã, passando nas casas, ele viu uma capa babilônica. E no olhar, podia ter olhado e não, tchau. Viu, olhou, cobiçou. Decidiu pegar aquela capa e ir embora. Ou seja, ele pecou por causa de um olhar, de uma visão, de um olho. Pecou. E por causa desse pecado ele morreu e alguns outros também morreram em outras batalhas. Ou seja, as suas decisões, meu irmão, as suas decisões, minha irmã, vai te conduzir para um caminho de morte? Vai. E pior, pode afetar outras pessoas também. Pode afetar os seus pais, pode afetar os seus filhos, pode afetar seja quem for. Suas decisões pode matar alguém. Como Acã fez. Suas decisões. Outra história, José, na casa de Potifar. José trabalhando lá, mulher de Potifar dando em cima dele todo dia. Chamava, vamos para a cama, nós dois, ninguém vai saber. José, não dava nem bola. Só que teve um dia que essa mulher era tão louca, pegou ele pela camisa, vamos para a cama agora. José viu, o que ele fez? Fugiu. Só que tem pessoa que vê, fica no lugar, não vai acontecer nada, né? Eu consigo. Não, eu sou bruto, eu sou cristão, eu sou super cristão. Vou ficar aqui, não acontecer nada. Gente, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6,19, ele falou assim: fujam da imoralidade sexual. Fujam. Não falou lutem, falou fujam. Por quê? Paulo olhando para o povo falou assim aqui: se você for lutar contra você, contra os seus desejos, meu amigo, não brinca, fuja. Fuja, não brinca com as tentações do diabo. Não brinca com isso. Se você por acaso tem algum problema com pornografia, para que você vai ficar pegando seu celular, levando para o banheiro? Se você por acaso tem algum problema com mentira, fofoca, para que você vai ficar numa roda que só tem gente assim? Para quê? Se você tem problema em diversas áreas, eu tem duas, mas tem diversas. Se você tem problema com, sei lá, não arrumar tempo para Deus, para que você não gerencia, não administra o seu tempo para Deus? Você está brincando? Sobre essa área em que Davi foi pego, sobre imoralidade sexual, era para fugir. Às vezes nós confundimos resistir com fugir. Em Tiago vai falar: irmãos, portanto, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. Paulo falou: fujam da imoralidade sexual. Negócio que a gente troca. A gente foge do diabo e resiste à imoralidade sexual. Aí que está o problema. Fugir. Tem coisas, tem batalhas, tem tentações em que fugir não é covardia, é sabedoria. Vou repetir. Tem algumas batalhas, algumas tentações em que fugir não é covardia. Você vai ganhar a batalha fugindo. Sabedoria. O problema de Davi foi que quando ele viu aquela mulher nua, ele achou que ele não era pecador suficiente para cometer aquele delito. Talvez você hoje está aqui comigo e fala assim: Gabriel,
já fiz tanta coisa errada. Meu passado, tenho até vergonha. E tem outros que pensam assim, Gabriel, eu estou bem demais com Deus. Eu não sou tentado em nada. Tome cuidado, você que está de pé, para que não caia. Uma vez, Agostinho de Hipona, foi um dos pais da igreja, disse assim, meu pecado mais assustador era de achar que eu não era pecador. Esse era o meu pecado mais assustador. Eu achar que eu não era pecador suficiente. Então Davi começou a brincar com o pecado. Ele viu aquela mulher se banhando, Betseba se banhando. Traz uma pipoca para mim. Traz uma cadeira para mim. Vou ficar aqui. Não vai ser nada. Nós brincamos com coisas que levam à morte. O pecado leva à morte. Te falando. Não é eu que estou te falando, é a Bíblia, na verdade. O pecado leva à morte. Nós brincamos com coisas que levam à morte. E eu fico imaginando, imagina se as consequências do pecado são instantâneas. Ninguém pecava. Imagina você pecar agora e morrer. Ninguém pecava. Negócio que pecado, como cartão de crédito. Uma hora chega a conta. Uma hora chega a conta. Vou contar uma história para vocês do domador de serpentes. Havia um circo muito famoso, circo. Todo mundo da cidade parava para ver aquele circo. Um amigo meu que me contou da faculdade, Arlen. Graças a Deus. Todo mundo parava para ver esse circo. O pessoal marabalista, os palhaços, o fogo, aquela coisa toda. Mas o evento mais importante, que chamava mais atenção, que atraía mais pessoas, era o domador de serpentes. Ele tinha com eles muitas serpentes altamente venenosas. E faziam brincadeiras com ela, passava nele todo e tal, brincava, dançava, entrava na camisa e beleza. Todo mundo na cidade ficava admirado, batia palma, tacava confete, incrível. Em um tour que esse circo estava fazendo, um dia ele parou numa cidade grande, conhecida, capital. Todo mundo daquela capital foi naquele circo. Muita gente mesmo. Nunca estava tão lotado. E todo mundo querendo ver o domador de serpente. Só que naquele dia, o camarada já tinha 10 anos fazendo isso. Ele tinha 15 anos. Nunca aconteceu nada e ele sempre arrasava. Sempre surpreendia. Só que naquele dia, ele se apresentou no palco do circo. Passou uns 2 minutos, 3 minutos, ele caiu no chão. O pessoal pensou, não, ele sabe o que faz, ele faz isso há 15 anos, 10 anos. Ele é experiente, ele vai nos surpreender. Passou 1 minuto, continuou no chão. Passou 2 minutos, continuou no chão. Passou 3 minutos, continuou no chão. Depois o pessoal ficou doido. Gente, ele está morto, vamos ver o que está acontecendo. E aconteceu um desastre naquele dia. O domador de serpentes morreu pelas próprias serpentes. Onde você quer chegar, Gabriel? O pecado é como essa serpente. Às vezes a gente acha que nós estamos domando o pecado, que ele não vai nos fazer mal, mas ele é fatal. Fatal. No início, o pecado ele entra como convidado da casa, mas depois ele assume a liderança, o domínio. Então, Davi se perdeu no olhar. Esse foi o erro de Davi. Assim como Jó uma vez disse. Você lembra de Jó? Jó uma vez disse assim para Deus: Deus, vou fazer um pacto com os meus olhos. Só vou colocar diante dos meus olhos coisas que agradam o Senhor. Faça como Jó hoje. Isso aqui é muito importante. Esse foi o erro de Davi. Um olhar o levou ao adultério, que o levou ao homicídio. Davi, ele olhou Betseba, mandou chamar, se deitou com ela, adulterou.
E quando ele descobriu que a Betseba se engravidou de Davi, qual que foi a decisão de Davi? Ninguém pode saber. E aí que entra o título da mensagem, o segredo de Davi. Talvez hoje você está com vários segredos aí, que o Gabriel não sabe, o pastor não sabe, que as pessoas não sabem, mas você sabe. Os segredos, os pecados ocultos. E aqui nós entramos no terceiro estágio. Primeiro, ociosidade. Segundo, olhar. Terceiro, ocultação. Ocultação. Você se esconder. Davi ficou sabendo que Betseba estava grávida, fez de tudo para esconder o seu pecado. Então, mandou chamar Urias, que era o marido de Betseba. Falou assim, Urias, vai para casa, vai deitar com sua mulher para pelo menos enganar. Urias falou assim, Davi, nós estamos em tempo de guerra. Eles precisam de mim. Davi, não, Urias, vai para casa. Eu estou te liberando, eu sou o rei. Urias falou assim, Davi, estamos em tempo de guerra. Estou preocupado com outra coisa. Então Davi tentou embebedar Urias, deixar ele bêbado, para falar assim, aqui Urias, volta para casa, vai deitar com sua mulher, vai curtir, vai descansar. Urias, não, tem coisas maiores em jogo. Para Davi, só sobrou uma solução. Tem que matar esse cara. Eu tenho que matar Urias, eliminar ele da minha frente, porque senão todo mundo vai saber que eu adulterei com Betseba, eu, o rei de Israel, o grande, poderoso rei Davi, o santo Davi, o adorador Davi, que matou Golias, que lutou contra Saul, adulterou. E Davi estava quebrando cada um dos 10 mandamentos. Davi cobiçou a esposa do próximo, quebrou. Adulterou, quebrou. Deu falso testemunho, quebrou. E matou Urias, quebrou. Famosa frase. Pecado, um abismo, gera outro abismo. O pecado vai por outro pecado, vai por outro pecado, vai por outro pecado, vai por outro pecado. E vai chegar um momento que nós vamos até assustar. Nossa, eu, Gabriel, estou fazendo isso. A gente até assusta. Porque antes a gente imaginava, nossa gente, eu não vou fazer um negócio desse, né? Pelo amor de Deus. Sou cristão, não vou fazer isso. Aí chega um dia, eu fiz isso. Quão miserável eu sou. Na verdade, você sempre foi miserável. O problema é que você começou a confiar mais em você do que a Deus, do que a Cristo. O pecado, ele cauteriza o nosso senso de santidade. Ou seja, você vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando. Chega um momento que você nem sente se você pecou ou não. Pequei, estou normal. Isso quer dizer, por exemplo, os seus nervos que passam pela sua pele está tão danificado que você nem sente que ela está ferida, pegando fogo, cortada. Seus nervos já foram tão danificados pelo pecado que o seu senso de santidade, sua consciência de santidade, isso é muito triste. Isso é muito triste. Hebreus 4,13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. O segredo, ele pode ser para mim. O segredo pode ser para o pastor. Segredo, faz assim comigo, olha para todo mundo aqui. Vai olhando para todo mundo. Olha, dá uma olhada, todo mundo. Segredo, só você. Mas tem uma pessoa que você não tem como guardar segredo. Ele é Deus. E uma das piores coisas que você pode fazer é tentar esconder o seu pecado de Deus. Porque às vezes o pecado, a gente vai cometendo e a gente fica com vergonha de Deus. Assim como Adão se escondeu. A gente fica com vergonha.
O seu pecado não assusta Deus. Ele tem um interesse enorme em te perdoar, construir uma nova história com você e te salvar. Talvez você está achando com o seu pecado, nossa, Deus não vai me querer de volta, nossa, Deus não acredita mais em mim. Mentira. Olha para a cruz. Não preciso dizer mais nada, olha para a cruz. Está a maior prova da humanidade, que Deus te ama, que Deus está disposto a entregar o seu Filho unigênito para morrer para todos aqueles que nele crerem. Não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olha para a cruz. Você está desacreditado hoje? Olha para a cruz. Você acha que Deus não pode te perdoar hoje? Olha para a cruz. Você está achando que sua história é o fim, já acabou? Olha para a cruz, olha para a cruz. Não é o fim, não é um ponto final. É o início de uma nova história. De uma nova história. Davi tentou esconder os seus pecados de Deus, se ocultar. E mal sabia Davi que em 1 João 9 dizia: se confessarmos os nossos pecados a Deus, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar de toda injustiça. Nos purificar e nos perdoar. Deus quer te perdoar hoje. Deus deseja, Ele anseia te perdoar, construir uma história com você. O problema é que nós muitas vezes queremos ser perdoados e não curados. Em Tiago 5,16 fala: orem uns pelos outros, confessem o pecado uns aos outros, para que sejam curados. Talvez hoje você confessou para Deus, foi perdoado. Mas se você quer ser curado, você precisa confessar para um irmão na fé, um cara que vai te ajudar a vencer esse pecado. Um cara que vai falar assim: que seu problema é esse, vou te ajudar em oração. Seu problema é esse, toda semana nós vamos conversar sobre isso. Seu problema é esse, toda semana você vai me emprestar conta para saber como é que está você. Discipulado, olho a olho. Você precisa confessar os seus pecados. Talvez para o pastor, talvez para um irmão que você conhece, está mais aproximado de você na fé, um irmão maduro na fé. Para que os seus pecados sejam curados. A gente confessa o pecado para Deus, perdoado, mas para os outros curados. Talvez você está com muito pecado que não foi curado em você, você fica com uma culpa no seu coração. Talvez você peque e fala: não vou pecar de novo, vai lá e peca de novo. Aí é um ciclo: peco, me arrependo, peco de novo. Peco, peço de perdão, peco de novo. Peco, peço perdão, peco de novo. Não foi curado. Por quê? Você está insistindo em esconder o seu pecado. Você está insistindo a viver uma vida cristã singular. E a vida cristã não é singular. Ela é no plural. O Pai não é meu, o Pai é nosso. A igreja não sou eu, somos nós. Nós temos que viver em um conjunto, em uma irmandade, em que se alguém estiver em pecado, ei, pega na minha mão, vamos junto caminhar. Ei, estou caído, irmão, estou aqui com você, quero te levantar, vamos junto. Porque um dia você estava caído também, e alguém fez isso com você, e hoje tem pessoas caídas que precisam de uma mão erguida. Hoje tem pessoas caídas que precisam de uma oração, de um acompanhamento, e você já foi essa pessoa. Para de esconder o seu pecado. Talvez o seu casamento está acabando porque as pessoas não sabem para te ajudar. E você não vai contar isso para todo mundo, é claro, gente. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente conta as coisas, mas nós temos que contar para pessoas mais maduras na fé, que vão nos aconselhar, que vão orar por nós, que vão nos jejuar conosco. Para de viver uma fé cristã no singular. Começa a chamar gente para a sua caminhada, gente para abrir portas na sua vida, portas de libertação, portas de conquista. Abrir uma nova história, um novo tempo. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões não prosperará. Primeiro estágio: ociosidade. Segundo, olhar. Terceiro, ocultação, esconder. Quarto,
arrependimento. É o estágio da história de Davi. Davi escondeu o seu pecado por 1 ano. Por 1 ano. Ninguém sabia. Ninguém. Talvez os oficiais lá do palácio sabiam. Chamavam Betseba e eles viam aquele lance todo, desconfiavam. Alguns talvez sabiam. Mas o reino todo nem desconfiava. Davi. Talvez alguns hoje estão com vergonha de confessar pecados. Por quê? Gabriel, eu oro na igreja. Vou confessar meus erros, meus pecados. Gabriel, eu era diácono. Vou confessar. Gabriel, eu pregava. Gabriel, eu cantava. O seu status, a sua posição não vale mais que o seu relacionamento com Deus, meu irmão. Não vale. O que está em jogo é seu relacionamento com Deus. E isso, nenhum cargo, nenhuma posição, nenhuma posição. Davi, ele não confessou, ele foi descoberto. Ele não se descobriu, ele foi descoberto. Porque um dia, passou 1 ano que Davi tinha adulterado, deitado com Betseba, matado Urias, passou 1 ano. Chegou um profeta, um mensageiro, Natã, o nome dele. Talvez hoje eu esteja cumprindo o mesmo papel de Natã. Esteja chegando aqui no meio de você e falando assim que tem coisas que você precisa revelar. Tem coisas que você precisa confessar. Natã chegou para Davi como profeta. Sabe o que é um profeta? Profeta é um mensageiro de Deus. Ele fala o que Deus quer dizer. O problema é que hoje nós falamos o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. Profetas hoje são raros. Porque Natã, ele podia muito bem chegar para Davi e falar assim: Davi, seu pecado era tal, tal, tal e tal. Morreu. Natã podia morrer. Ué. Assim como aconteceu com João Batista. O João Batista chegou para o rei Herodes, falou: Rei Herodes, você está errando nisso. Morreu. Foi decapitado. Natã podia muito bem morrer. Mas para ele não importava. Porque eu sou mensageiro de Deus. Sou mensageiro de Deus. Eu cumpro ordem. Tem que entender isso. Natã chegou para Davi e falou assim: Davi, rei Davi, deixa eu te contar um negócio. Deixa eu contar uma história. Te perguntar um negócio. Havia um homem rico e um homem pobre. Endividado, pobrezinho mesmo. E esse homem pobre, ele tinha uma ovelha, uma só ovelha. E esse homem rico tinha várias ovelhas, vários gados, várias riquezas. Um dia chegou um viajante, e o homem rico, que tinha muitas coisas para dar esse viajante, ele foi lá no homem pobre, pegou aquela única ovelha que ele tinha e ofereceu para o viajante. Que absurdo, né? O cara tinha tudo. Por que não pegou uma coisa dele? Não, ele pegou no cara que não tinha nada, só uma ovelha. Davi ouviu isso. Davi ficou doido. Como pode um negócio desse? Ele tinha muitas ovelhas, muitos gados. Ele pegou logo daquele que tinha uma só ovelha, aquele homem pobre. Natã, ele foi sábio demais. Porque Davi, antes do reinado, ele era o quê? Pastor de... Essa história mexeu com ele. Ele era pastor de ovelhas. Sentiu na pele. Ele sabia como que era perder uma ovelha. Ele sabia o amor que ele tinha ali pelo pastoreio. Ou seja, o que Natã queria dizer? Você está lembrando, Davi? Do seu início? Você está lembrando do seu chamado? Foi lá que Deus te tirou. Você está lembrando da história que você tinha com Deus? Daqueles momentos antes de você ser rei? Você está lembrando disso? Natã falando, você está lembrando? Davi ficou nervoso porque ele sabia como que era perder uma ovelha. Aí Natã, muito direcionado por Deus, perguntou: Davi, o que você fazia com esse homem? Que pegou a única ovelha do homem pobre. Davi, que foi comovido com a história, lembrou do passado dele, lembrou das experiências dele. Falou assim: esse homem tem que morrer. Natã olhou nos olhos de Davi e falou assim: Davi, meu irmão, esse homem é você. Esse homem é você.
E hoje, como mensageiro do Evangelho, com muita humildade, antes de apontar para vocês, aponto para mim. Mas todos nós estamos nessa condição de morte de alma sem Cristo. Todos, sem Cristo, vai morrer. Vai morrer tanto fisicamente, tanto na alma, vida eterna. Vocês vão morrer sem Cristo, eu vou morrer sem Cristo. Questão de vida eterna, mas agora com Cristo a história muda. Natan, ele foi um profeta de Deus. Davi, este homem é você. Este homem que deve morrer é você, porque pela lei, quem adulterava era apedrejado, o homem e a mulher, na lei da época. Davi, quando ouviu aquelas palavras, este homem é você, eu imagino isso. Deus, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Eu imagino Davi fazendo isso, porque logo após Davi falou assim, olha, pequei contra o Senhor. Contra quem? Contra Urias? Não. Contra Betseba? Não. Contra o Senhor. Às vezes, quando a Bíblia fala que você está errando em algo, quando você está pecando em algo, você elabora desculpas. Ah, eu fiz isso porque sabe como é, né? Minha carne é fraca. Fiz isso, porque sabe como é, né? Eu estava pelado na minha frente. Fiz isso, porque sabe como é, né? Tinha muito dinheiro em jogo, eu estava precisando de uma grana. Fiz isso, porque sabe como é, né? Davi não fez nenhum tipo de desculpa. Ele não deu nenhum tipo de desculpa. Ele falou assim, pequei contra o Senhor. Ele lembrou de onde Deus tirou ele, do início da caminhada cristã, do início do chamado dele, do início das promessas, e falou assim, eu me recordo das tuas promessas sobre minha vida. Eu me recordo sobre a tua presença, como era bom, Deus, sentir a tua presença do meu coração, como era bom sentir uma vida com um propósito, como era bom, Deus. Está dentro da sua vontade, como era bom, Deus, servir a tua igreja, como era bom, Deus, contribuir para o Evangelho, como era bom, entrar para o meu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, ficar ali chorando, orando ao Senhor, jejuando, Deus, como era bom. Talvez o seu sentimento seja hoje a mesma coisa. Como era bom. Davi se arrependeu profundamente. E agora eu quero encerrar a mensagem. Davi, o rei Davi, que é conhecido em todas as religiões do mundo. Ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Eu gosto disso porque a Bíblia é muito sincera. Se a Bíblia fosse uma fake news e quisesse passar uma imagem de homens poderosos, sem erros, você acha que essa parte estava na Bíblia? Você acha? A Bíblia é muito sincera. Por quê? Isso fala um pouco de nós. Isso nos identifica. Talvez você olhe para Davi e fale assim, o rei Davi errou, cometeu falhas, arcou com essas consequências, porque Davi pecou. Depois o filho que ele teve com Betseba morreu, e a espada, a morte, nunca se afastou de sua família. Vou só ler rapidão, algumas consequências. O bebê de Betseba morreu, e os filhos de Davi, Aminon, Absalão e Adonias, também foram mortos. Tamar, a filha de Davi, foi estuprada pelo seu meio-irmão. Que alto preço que Davi pagou por aqueles momentos de prazer. Que alto preço. Deus perdoa os seus pecados, perdoa. Mas nós também temos que ter a responsabilidade de falar assim, olha, errei. E as consequências vão vir também. Mas não tem problema, porque agora o seu destino é eterno. E quem vai viver essas consequências com você é Deus. Deus, ele vai perdoar o seu pecado. Mas
eu quero com muita humildade te dizer. O pecado ele é como um cartão de crédito. A gente vai pagando. Um dia chega a conta. Talvez seja uma fatura tão grande, pode te assustar. E isso é o Evangelho. Porque talvez a sua fatura hoje do pecado está tão grande, todo dia pecando, todo dia afastando de Deus. E vem Jesus na cruz e paga a sua dívida. A única solução para você pagar a dívida que você tem com Deus, a dívida do seu pecado, é a cruz de Cristo. Só a cruz de Cristo, ela pode te salvar. Só a cruz de Cristo pode mudar a sua história. Só a cruz de Cristo pode transformar a sua vida. Só a cruz de Cristo pode mudar o seu eu de antes. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Gostaria de convidar alguém a tocar uma música. E Davi escreveu uns salmos com o seu arrependimento. E ele falou o seguinte. Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Tem misericórdia de mim, Deus. Davi falando. Tem misericórdia de mim, Deus, pela sua bondade. E segundo a tua multidão de misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e o meu pecado, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus, eu conheço os meus segredos. Eu conheço, Pai, os meus pecados ocultos. Davi falando. Pequei contra ti somente, contra ti, e fiz o que é mal, abominável aos seus olhos, da maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Deus, com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir com júbilo, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, Deus. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances, Deus, fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me, Deus, a alegria da tua salvação. Salmo 51. Davi escreveu com o seu arrependimento do pecado. E talvez essas palavras são suas hoje. Eu quero conduzir a igreja a um período de arrependimento. Um período de arrependimento. Feche seus olhos. Deus quer salvar vidas hoje. Deus quer consertar relacionamentos hoje. Deus quer transformar famílias, casamentos, relacionamentos, amizades hoje. Deus quer fazer um terremoto de uma escala Richter incalculável no seu coração. Quebrantar o seu coração, que está de pedra, que já não consegue nem ver mais o que você erra diante de Deus. Já não consegue nem ter mais consciência do seu pecado. Deus está entrando no seu coração hoje. E quando Deus entra, meu amigo, tudo novo se faz. Tudo novo se faz. Tudo novo se faz. O que era antes, foi antes, porque a velha criatura está morta. Agora tudo novo se faz. É uma vida nova. Agora, o antes de Cristo e agora depois de Cristo. Jesus vem como um divisor de águas.
um divisor de histórias. Ei, Gabriel, ei, a sua história agora é antes de mim e depois de mim. Arrependam-se. Quantos estão tendo a sua vida tão corrida que não tem tirado nenhum tempo para Deus? Mas tem tirado um tempo para ver Atlético Mineiro, mas tem tirado um tempo para sofrer com o Cruzeiro, tem tirado um tempo para ver um filme no cinema, para ir no shopping, para mexer nas redes sociais e ir para Deus. Arrependam-se. Quantos estão usando a sua boca para palavras de morte e não de vida? Palavras de fofoca, palavras de desânimo, palavras de destruição e não de vida. Arrependam-se. Quantos estão vendo a guerra celestial, a guerra espiritual acontecendo e falam: ei, não tô afim, não quero guerrear, não quero ajudar a igreja, não quero ajudar ninguém. Arrependam-se, igreja. Porque com o arrependimento, quando meu povo clama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Cante comigo, cante conosco. Não fique calado, feche seus olhos. Não se preocupe com quem está no seu lado agora. Agora é Deus e você. Tem segredos que precisam ser contados para Deus, que na verdade não são segredos, mas Ele precisa ouvir você. Ele precisa do seu arrependimento sincero, do seu coração contrito. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que ofende o seu eu, que ofende os seus pecados, que ofende a sua conduta, que desagrada a Deus, mas te transforma, te traz paz, te dá vida eterna. Esse é o Evangelho, meu irmão. Esse é o Evangelho, brother, que te transforma, que te confronta e que também te salva. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus. Cante, converse com Ele agora. Agora. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.
ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Se seu Deus é grande, levanta as suas mãos e declare: Ele é todo poderoso. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o Senhor, aleluia. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver quão grande é o meu Deus. Deus é tão grande, Aleluia. tão grande, que me salvou. Se lembra da primeira pergunta que eu fiz? Será que o Gabriel merece estar aqui hoje? Respondeu não, tirou total na prova. Deus é tão grande que salvou minha vida. E Deus é tão grande que também quer salvar a sua. Pessoas pecadoras, miseráveis, depravadas, sem destino, sem propósito, sem sentido, sem finalidade. Ele está interessado em te salvar hoje, mudar sua história hoje e ter um relacionamento de pai para filho hoje. Você era escravo do pecado, agora você senta à mesa e ainda ouve: você é meu filho. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, a tua presença nesse lugar, porque não foi o Gabriel que pregou, não foi o Gabriel que trouxe a mensagem, foi a mensagem do Senhor para esses corações. E que essa mensagem, Pai, possa entrar nesses corações contritos, arrependidos, e que eles possam, Pai, levantar um temor do Senhor, um temor que vai mudar vidas, que segunda-feira já não vai ser a mesma pessoa, já não vai ser os mesmos desejos, já não vai ser os mesmos interesses, porque agora é antes de Cristo e depois de Cristo. E agora, quando Jesus chega, tudo se transforma, tudo se faz novo, tudo se faz novo, e tudo novo se fez, e tudo novo fará, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor salvou vidas hoje e consertou histórias e relacionamentos, em nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz. Amém.